Capítulo 1256. O mar sombrio engoliu a luz esférica brilhante, escurecendo todo o domínio sem sombra. Relâmpagos prateados explodiram de seu interior, transformando a área onde Enune e Colin Iliad estavam lutando em uma floresta de relâmpagos. Em meio aos sons crepitantes, incontáveis relâmpagos deslizaram para cima e perfuraram as lacunas da armadura. Este cavaleiro prateado, que havia mostrado sua forma incompleta de criatura mítica, imediatamente ficou rígido, como se estivesse paralisado por um raio. Quanto a Enune, sua armadura negra, que parecia ser formada por poderes de degeneração, absorveu completamente o raio, evitando que seu corpo fosse afetado pelos danos crepitantes. Aproveitando a oportunidade, Enune, que tinha fragmentos negros descascando dele, segurou a espada larga escura com as duas mãos e cortou na diagonal. E neste momento, Colin Iliad não escapou completamente de seu estado paralisado. Com um som penetrante, uma rachadura profunda apareceu em seu ombro esquerdo. A robusta armadura prateada pareceu perder sua defesa quando foi aberta pela grande espada. Este era o abate de carne espiritual de um cavaleiro negro. Não só poderia corroer carne e sangue, como também destruir almas e romper barreiras. Também poderia fazer com que qualquer criatura viva com pensamentos degenerados perdesse suas defesas. Era um poder Beyonder central pertencente ao Cavaleiro Negro, decorrente do domínio da degeneração. Vendo que o abate de carne espiritual havia cortado a armadura prateada no ombro esquerdo de Colin Iliad, com a rachadura se aprofundando rapidamente enquanto ia direto para o coração, Derek ficou tenso e imediatamente condensou uma lança feita de pura luz solar. Ele balançou a mão e jogou-a em direção a Enune. Lança sem sombra. Enune não abandonou seu ataque nem se esquivou. Em vez disso, ergueu suas asas negras ilusórias remanescentes e as usou para se proteger. Criique! A lança sem sombra perfurou duas camadas das ilusórias asas negras, explodindo uma luz branca ofuscante que parecia dar origem a um sol em miniatura. Ao mesmo tempo, todo o corpo de Colin derreteu, transformando-se em uma poça de metal líquido prateado. O líquido fluiu rapidamente, reformando o corpo de Colin Iliad à distância. Ele ainda parecia um gigante e ainda usava uma armadura prateada. No entanto, metade do ombro e braço esquerdo caíram no chão. A incisão estava limpa, sem sangue escorrendo. Com o uso da liquefação de mercúrio, Colin Iliad sacrificou um braço para evitar o golpe letal de Enune. Seu olhar por trás da viseira não vacilou em nada. Ele agarrou a espada restante do amanhecer e correu em direção ao seu alvo mais uma vez. Era como uma locomotiva a vapor incomumente aterrorizante que excedeu seu limite de velocidade. Derek rapidamente condensou sua lança sem sombra novamente lateralmente, fazendo com que as lanças de luz voassem em direção a Enune. Durante esse processo, ele abriu a boca e disse solenemente: Deus diz que a purificação é eficaz. Estes eram os poderes Beyonder de um notário no nível do sem sombra. Sua compatibilidade com o domínio sem sombra criado pelo Santo do Sol fez com que o campo de batalha se iluminasse ainda mais, fazendo com que as auras degeneradas de Enune e Lovia enfraquecessem ainda mais. Deus disse que é ineficaz. O Santo do Sol negou imediatamente a proclamação de Derek, fazendo com que o efeito de purificação do domínio sem sombra retornasse ao seu estado anterior. Em meio aos sons crepitantes, a lança sem sombra se aproximou de Enune. Quanto às asas negras ilusórias nas costas do Cavaleiro Negro, alguns pares já haviam desaparecido sob a iluminação do sol em miniatura. Ele só tinha metade sobrando. Enune não conseguiu se esquivar com eficácia das longas e puras lanças que se aproximavam dele, já que suas mãos estavam ocupadas para se defender de Colin Iliad.
Ele abriu um par de asas negras ilusórias totalmente, desintegrando-se na escuridão. Assim que as lanças sem sombra entraram em contato com a escuridão, elas foram manchadas com uma camada de escuridão espessa e pegajosa. Elas corroeram e quebraram instantaneamente, perfurando a magnífica escadaria, ou deixaram um arco curvo no ar enquanto girava e atacava Derek Berg. Tudo degenerou naquele exato momento. Ao ver isso, Derek seguiu seu instinto de batalha que ele aprimorou com todos os seus anos de treinamento e sua experiência em patrulha e exploração. Ele pulou para frente e rolou. Criique! Lanças negras pousaram atrás dele, corroendo um grande segmento da escada. Neste momento, o Santo do Sol também estava lançando lanças sem sombra, criando raios brancos puros que disparavam pelo ar. Isso forçou Lovia a usar uma de suas almas pastadas para teleportar constantemente na tentativa de se aproximar do inimigo. Para sua consternação, ela só poderia usar a habilidade de uma alma por vez em tal estado. Ela não podia teleportar enquanto condensava a espada prateada para abater o Santo do Sol à distância e criar uma oportunidade para si mesma. Enquanto isso, a batalha entre Klein e sua sombra foi excepcionalmente intensa. Em meio aos sons estrondosos dos canhões de ar, o brilho das chamas escarlates, pedaços de papel espalhados em todas as direções e ilusões transformadas em bolhas descreviam a batalha. A marionete do Cavaleiro Prateado basicamente suprimiu o Santo Espectador. Afinal, não importava o quão forte fosse o corpo do Dragão da Mente, ele não era páreo para um semideus do caminho do gigante quando em combate corpo a corpo. Claro, o Santo Espectador não estava em perigo. Afinal, ele havia revelado uma forma incompleta de criatura mítica. Se não fosse pelo fato de seu oponente ser apenas uma marionete, e Klein já ter digerido a poção da sequência 3 e visto muitas criaturas de alto nível, ele poderia usar sua divindade exposta para interferir nos pensamentos de seu oponente, lentamente deixando-o louco e minando sua racionalidade. Sem a vantagem da influência da divindade, o Santo Espectador só poderia usar o hipnotismo de batalha do hipnotista para forçar o alvo a agir de forma errática, como atacar na direção errada. Aproveitando esta oportunidade, ele escapou da batalha corpo a corpo e entrou novamente em estado de invisibilidade psicológica na tentativa de realizar um ataque furtivo em Klein. O hipnotismo de batalha poderia hipnotizar o inimigo à força durante a batalha, fazendo-o realizar todo tipo de ações erráticas. No entanto, tais ações não poderiam causar danos diretos à vítima e não poderiam ser mantidas por muito tempo, pois o alvo acordaria rapidamente. É claro que o alvo do hipnotismo de batalha do Santo Espectador definitivamente não era a marionete do Cavaleiro Prateado. Isso porque era essencialmente uma pessoa morta. Isso a tornou imune a todos os efeitos psicológicos. O alvo de sua interferência foram os pensamentos que Klein transmitiu através dos fios do corpo espiritual, direcionando-os para que as informações que a marionete recebesse fossem errôneas. Como tal, agiria de forma diferente do que Klein queria. Na verdade, isso foi uma interferência psíquica, e não uma hipnose psíquica. Os efeitos, sem dúvida, não foram tão eficazes quanto a versão original, mas nem todos os santos do caminho do espectador conseguiram compreender tal efeito. Era o resultado de se aprofundar nos poderes Beyonder e de experimentar. Para o santo espectador, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Isso porque, seja depravação da mente, tempestade mental ou respiração do dragão, nenhum deles foi eficaz em uma marionete. O dragão branco acinzentado que tinha a cabeça coberta de sombras tentou diminuir a distância com Klein várias vezes, ou usar seus poderes de Beyonder com efeito em área, mas foi parado pela marionete do Cavaleiro Prateado.
Ele continuou sendo forçado a desviar da espada prateada que poderia explodir dentro de seu corpo. Enquanto Klein controlava sua marionete, ele se distanciou do santo espectador e lidou com sua sombra. Não foi muito fácil, mas não foi um fardo muito grande. De repente, sua percepção espiritual foi acionada quando ele entrou em um estado de clareza único nos casos em que seu sonho ou mente eram secretamente violados. Com sua lucidez, Klein permitiu que uma parte de sua consciência subisse ao céu e olhasse para sua ilha de consciência. Então, ele viu Enune, aquele que parecia envelhecido com o rosto coberto de sombras, sair do mar ilimitado do subconsciente coletivo, abrindo a porta para seu corpo do coração e da mente. Este santo espectador não tentou mudar a ilha de consciência na mente de Klein. Tudo o que fez foi produzir uma luz esférica escura com tentáculos crescendo. Ele a transformou em uma semente difícil de descobrir antes de deixá-la afundar na terra. Uma semente de praga mental. Sem qualquer hesitação, Klein imediatamente trocou de local com a marionete do Cavaleiro Prateado, evitando que a semente da praga mental pousasse em sua ilha de consciência. O santo espectador percebeu essa mudança. Ele não só não ficou desapontado, como até revelou um sorriso. Isso porque usava há muito tempo a persona virtual para plantar secretamente as sementes da peste mental na ilha tranquila da marionete do Cavaleiro Prateado. Embora isso não pudesse afetar a marionete, poderia corromper inconscientemente o inimigo que trocasse de posição com a marionete e outros alvos nas áreas vizinhas. Este era um tipo de corrupção e infecção que atingiu a ilha da consciência e da psique. Não era um ataque direto, então foi difícil usar o persona virtual para compensar. Quando chegasse a hora, o problema que Klein havia escondido temporariamente com a persona virtual iria explodir completamente. Ele rapidamente mergulharia em uma passagem por perder o controle, entrando em uma situação irreversível. A sombra conhecia tais situações, já que Vin Rambis já havia usado esse método antes. Enquanto ria secretamente de Klein por ter se tornado louco, imprudente, arrogante e agindo como um palhaço, alguém que havia esquecido as lições do passado, ele estalou os dedos, invocando uma chama escarlate. Ele então usou-a para pular, envolvendo-se com Klein. Outra rodada de pedaços de papel voou em todas as direções enquanto a intensa batalha destruía as pós-imagens. Depois de pouco tempo, Klein parou de repente. Ele levantou a mão esquerda que estava envolta em vermes transparentes e cobriu o rosto esquerdo. Ha ha ha, ha ha ha, ele soltou uma risada maníaca, controlando os fios do corpo espiritual ao seu redor como um louco, não distinguindo mais entre amigo e inimigo. Em sua bochecha direita, gavinhas de carne pálidas se projetavam, como se fossem vermes espirituais que estavam prestes a surgir. Quando a sombra viu que Klein havia enlouquecido e estava prestes a perder o controle, ficou preocupada com a possibilidade de ser infectado pela praga mental. Ela apressadamente fez uma chama escarlate subir e o envolver. Ao longe, sua figura emergiu das chamas que ainda não haviam se apagado. Neste momento, a marionete do Cavaleiro Prateado ocasionalmente lançava um ataque e ocasionalmente movia-se rapidamente. Era óbvio que não estava sob controle normal. Ele não tinha mais forças para deter o dragão da mente manifestado pelo santo espectador. Permitiu que a outra parte abrisse as asas e voasse acima de Klein. Ele estava preparado para usar a respiração do dragão. O santo espectador não queria dar ao seu inimigo infectado pela praga mental uma chance de respirar. Ele queria que ele perdesse imediatamente o controle. De repente, as ações desse dragão da mente tornaram-se lentas, como se cada junta tivesse sido injetada com cola. No segundo seguinte,
Um raio branco prateado irrompeu de seu corpo, dividindo sua carne e sangue, destruindo seu corpo espiritual. Com as costas curvadas, o risonho Klein endireitou lentamente o corpo com calma. Ele soltou a palma da mão que cobria sua bochecha esquerda e sorriu para a sombra ao longe. Atrás dele, onda após onda de raios branco-prateados rasgaram o dragão da mente, transformando-o em pedaços de carne negra como breu. Eles caíram no chão, e a marionete do cavaleiro com armadura prateada retraiu sua espada larga e olhou friamente para a sombra. Olhando para a sombra ligeiramente confusa, os poucos vermes espirituais em seu rosto esquerdo se curvaram e estimularam os cantos curvos de um sorriso. Você não parece ter notado que eu tenho algo que você não tem. Ponto.